Dando prosseguimento, então, às nossas aulas de eletrônica. Então, hoje nós vamos falar a estrutura física dos transistores bipolares de junção. Essa estrutura física, ela pressupõe a quantidade de material e a distribuição desse material na estrutura de construção do transistor. Então, quando a gente estudou a construção de circuitos transistorizados e a composição da dopagem dos materiais, nós vimos que o material ele é construído, ou seja, o silício ele vai ser então refinado. Nós vamos chegar a níveis extremamente precisos de quantidade de silício, de material de silício. Depois, de forma induzida, nós vamos introduzir dopagem, ou seja, um material diferente na composição do silício, e vamos constituir então os tarugos. Esses tarugos serão então filetados e a gente vai ter a adição de materiais, a corrosão de materiais, para que a gente possa estabelecer a função construtiva dos nossos componentes. Então, como nós podemos observar aqui na nossa ilustração, então o transistor ele é composto por tipos de material, do tipo P e do tipo N. É lógico que essa associação vai determinar então o funcionamento do nosso transistor. Então nós temos aqui na nossa ilustração um transistor NPN, onde o emissor e o coletor são materiais do tipo N e a base é um material do tipo P. Então o coletor é o elemento que possui a maior quantidade de material na nossa estrutura. Então o material do tipo N, ou seja, o tarugo filetado com material do tipo N, vai ser então corroído para que a gente possa depositar o material do tipo P. Então é colocado um filme e a área que a gente não tem o filme vai ser corroída para que a gente possa gerar esta região para composição do material do tipo P. Então nós vamos compor um material do tipo P sob essa estrutura. Consequentemente, vamos passar um filme de novo nesse processo, vamos corroer o elemento que a gente pressupõe fazer. E aí nós vamos decompor novamente o material do tipo N, formando essa estrutura NPN que nós podemos observar. E cada uma dessas estruturas terá um terminal para que a gente possa compor então o nosso dispositivo, que vai ser o nosso transistor. Neste caso específico, um transistor NPN. Podemos observar que o coletor ele envolve a estrutura da base e do emissor. Então, a gente pode entender que haverá um comportamento que vai fazer com que a gente tenha fluxos de corrente apropriados nessas estruturas, dependendo da quantidade de material, dependendo das barreiras que são formadas, da área de material, da dopagem de cada um dessas estruturas, que vai ser diferente e vão compor então o projeto e o funcionamento do transistor. Então o coletor ele cerca, ou seja, ele está como uma barreira tentando captar todos os elétrons provenientes da base, que é o elemento que faz a conexão do emissor com o coletor. Então a ideia é de que todos os elétrons que forem injetados na base, eles fluam para o coletor, que é o caminho maior e, vamos dizer assim, mais interessante desse processo. Então, o objetivo disso é que você, no modo de funcionamento de amplificação, gere neste elemento um funcionamento como amplificador, ou seja, que gere um ganho nas correntes que você vai ter na sua estrutura de base. Então, eu vou conseguir dar um ganho ou amplificar o sinal no funcionamento dessa estrutura. Então a gente pode observar também que o dispositivo ele não é simétrico. Isso quer dizer que o coletor ele tem uma estrutura maior do que a da base e, consequentemente, do emissor. A gente pode observar isso em ordem. Ou seja, nós temos aí quantidades de materiais diferentes e de forma assimétrica. Isso quer dizer que o coletor e o emissor não têm as mesmas características e não têm a mesma quantidade de material. Nós vimos anteriormente que teremos duas regiões ativas, a região ativa direta e a região ativa reversa.
No caso do funcionamento desses elementos, podemos observar que, na região ativa direta, o funcionamento da junção base-coletor vai ter um comportamento diferente da região ativa reversa. E, consequentemente, nós vamos ter uma quantidade ou uma relação de amplificação muito diferente se nós pensarmos, então, na relação base-coletor e base-emissor. Então, isso reforça a ideia de que a região ativa reversa não vai ter um funcionamento adequado no seu processo de amplificação e, por isso, é desprezada como região de funcionamento de um transistor. Depois estudaremos isso com mais detalhe. A junção do coletor com a base e a junção do emissor com a base também tem áreas de contato muito diferentes, o que propõe que os fluxos de corrente que vão ser então estruturados por essas barreiras também será diferente. Isso reforça também o que nós tínhamos falado anteriormente, de que no processo de funcionamento das regiões ativa direta e ativa reverso, o comportamento dos fluxos de corrente vai ser diferente. Ou seja, a junção JCB, ou seja, a junção coletor-base, ela vai ter uma corrente muito maior do que a da junção emissor-base, já que a gente tem uma relação de contato diferente que vai permitir que a gente tenha um fluxo de corrente sob condições nominais diferentes, fazendo com que a gente reforce o funcionamento ou os ganhos de amplificação em ambas as regiões de funcionamento do nosso transistor. Um outro elemento está relacionado com a dopagem. Então, nós temos quantidade de material, mas nós temos também dopagens diferentes. Então, o emissor é um material que vai estar mais dopado, ou seja, que tem a maior quantidade, no caso, de elétrons livres, no caso de um material NPN, ou de lacunas, no caso do material PNP. A base vai ser um elemento com dopagem média, já que ela é fina e precisa gerar duas regiões de depressão. E o coletor vai ser o elemento com a menor função ou com a menor dopagem do sistema. Então, essa figura ilustra o funcionamento das estruturas. Como podemos ver abaixo, nós temos aí a geração das duas regiões de depressão entre base emissor e base coletor. Então, como a base é um elemento de média dopagem, então ela é fina e ela vai ter duas regiões ou vai gerar duas regiões de depressão. Então, parte, no caso desse elemento que é um material N, ele vai ter parte dos seus elétrons livres se combinando com as lacunas do emissor e parte dos seus elétrons livres se combinando com a estrutura do coletor, formando duas regiões de depressão. Poucos serão os elementos que vão estar sem associação na composição então da base, já que como ela é muito fina, ela vai gerar duas barreiras e parte desses elementos serão então compostos nas regiões de depressão. O emissor, ele é fortemente dopado, então apesar dele ter pouco material, ele é fortemente dopado, ou seja, ele vai ter, no caso específico, uma quantidade grande de lacunas. Então a função é de emitir portadores de carga para a base, ou seja, é combinar-se com a estrutura de base, emitindo para a base portadores para que eu possa compor essa região e, no caso de uma polarização direta, compor o fluxo de corrente que vai acontecer, que vai ser então impelido para o coletor através da fina camada da base, coisa que nós vamos estudar com mais detalhe na próxima aula. Então, o coletor ele é levemente dopado, mas apesar dele ser levemente dopado, ele tem uma grande região de contato com a base, que vai fazer com que eu tenha um fluxo de corrente, ou seja, uma ideia de fluxo de corrente captado pelo coletor, exatamente por isso seu nome, coletor, ou seja, ele vai tentar captar o fluxo ou permitir que o fluxo de corrente possa ser então captado pela sua estrutura,
fazendo com que essa relação base-coletor permita que eu gere então o fluxo de corrente, dependendo, claro, das funções de polarização que nós teremos nessa estrutura.